Olá, queridos, a graça e a paz, uma alegria muito grande contar com a tua participação para mais uma aula. Hoje nós daremos continuidade em relação ao último livro que nós vimos, que foi 1 Samuel. Hoje é dia de 2 Samuel e eu gostaria de fazer uma oração para começarmos, amém? Então feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, eu te agradeço, eu te louvo por essa noite, por cada pessoa que está nos assistindo, que o poder da tua palavra invada cada lar representado aqui neste estudo, levando o amor de Cristo, levando a restauração, levando a cura, levando a prosperidade e principalmente que nesta noite nós podemos escutar a tua voz, o nosso coração, ó Senhor, anseia em escutar a tua voz. Então, fale com todos nessa noite através da tua palavra. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, nos direcione no teu caminho através da tua palavra. Tudo isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje, então, é sobre 2 Samuel. E 2 Samuel é um livro que o personagem central é Davi. O rei Davi. Nós vimos um pouquinho na última aula sobre a aparição dele. Na aula de hoje nós também não vamos conseguir cobrir todos os feitos do rei Davi, porque eu quero centrar a aula de hoje no ponto-chave. Nós veremos um pouco mais sobre Davi em Salmos, também em Crônicas. Crônicas também retrata coisas sobre este personagem tão importante que está presente na linhagem de Jesus Cristo. Então, este livro, 2 Samuel, ele pode ser dividido em 3 grandes blocos. A elevação de Davi, que vai do capítulo 1 até o capítulo 10, então nós vamos encontrar ali as primeiras conquistas do rei Davi. O que isso significa? O rei Davi, quando ele foi ungido rei, depois da morte de Saul, esse homem, bombou no pedaço. Não teve um período onde o povo de Israel teve tantas conquistas, foi um povo, vamos dizer assim, tão alegre, tão vitorioso como neste primeiro período do reinado de Davi. O rei Davi também trouxe de volta a Arca da Aliança. Eu espero que você se lembre aquilo que eu falei um pouco na aula passada, que o povo de Israel perdeu a presença de Deus para os seus inimigos, para o filisteu, e o rei Davi foi um homem que, através da sua obediência, através da sua dedicação ao Senhor, ele pôde restaurar a presença de Deus em Jerusalém. O outro grande bloco desse livro trata sobre a queda de Davi, que está entre o capítulo 11 e o capítulo 20. E aqui eu vou centrar o conteúdo da aula de hoje, porque nós temos que aprender no detalhe o que Davi fez para perder tudo aquilo que ele tinha conquistado no Senhor. E a terceira parte do livro são os últimos anos de Davi, que vai ali do capítulo 21 ao capítulo 24. Amém? E agora eu estou colocando na tua tela um comparativo entre Saul, que foi ali o principal rei da 1 Samuel, e Davi, o rei de 2 Samuel. As origens, ou seja, de quais tribos eles vieram. Saul veio da tribo de Benjamim e Davi da tribo de Judá. A sua aparência, Saul tinha uma aparência muito elogiada, exaltada pelos homens, e Davi muito elogiada por causa do seu caráter, por causa de suas atitudes. Toda vez que Deus levantava um rei, era um profeta que Deus mandava para levantar. E aqui Saul foi ao encontro do profeta. E no caso de Davi, o profeta foi ao encontro de Davi. Luiz, não entendi o significado disso. O que significa é o seguinte: quando Deus conhece o coração de um homem digno de receber a uma unção, Deus envia profetas,
Deus envia homens de Deus para ungir, para abençoar uma pessoa. É isso que significa aqui. Então, se você tem um coração temente, se você tem um coração digno, se você tem um coração que se agrada nas coisas do Senhor, se você se dedica às coisas do Senhor, não fique aflito. Deus levantará homens ungidos para abençoar a tua vida, como foi na vida de Davi. Sobre unção, pessoal, que vocês estão vendo na sua tela, quando Deus levanta homens para designar funções de Deus, né, aquilo que Deus espera, Deus capacita essa pessoa com uma unção. No caso de Saul, Deus, né, derramou do seu espírito sobre Saul. Só que o espírito de Deus foi embora de Saul porque Saul pecou. Saul foi desobediente e Deus rejeitou Saul como rei por causa dos seus pecados. No caso de Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi e não o abandonou até a morte do rei. Aqui é muito importante, né? Da mesma forma que Saul pecou de forma grave, Davi também pecou de forma grave. E aí você se pergunta, Luiz, se ambos pecaram, por que o Espírito do Senhor saiu apenas de Saul? Tem uma grande diferença, porque quando Davi pecou, Davi se arrependeu genuinamente. E não foi o que aconteceu no caso de Saul. Saul teve remorso, Saul se suicidou. Davi não, Davi se arrependeu. Por causa disso, Deus não tirou dele do seu espírito e a unção continuou na vida dele. Mas fique tranquilo que nós entraremos um pouco mais no detalhe nos próximos minutos da aula. A coroação desses dois reis, no caso de Davi, no caso de Saul, foi diante de todo Israel. No caso de Davi, primeiro foi diante de Judá e depois de todo Israel, ou seja, Davi teve duas coroações, dois empoderamentos. Diversas vezes o profeta derramou da unção de Deus sobre a vida dele, então foi muito diferente. E a postura de ambos. Saul era um homem presunçoso e orgulhoso, vaidoso, e Deus não se agrada disso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que se preocupa com as coisas do reino, é um homem que se arrepende, é um homem humilde de coração. Amém? E o versículo chave dessa primeira parte, onde o império, onde o Israel estava bombando, estava crescendo, conquistando, expandindo, alargando as suas fronteiras, estava descrito em 2 Samuel 5,10. Ia Davi crescendo em poder cada vez, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Deus era com ele porque Davi era obediente. Davi colocava o reino de Deus em primeiro lugar. Davi desempenhava o papel para qual Deus tinha para ele. Aqui é muito importante. Nós podemos desempenhar dois papéis em nossas vidas. O papel que eu, Luiz, ou você acha certo, acha que é o importante, o principal, ou o papel que Deus tem para a minha vida e Deus tem para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem algo para a sua vida. Deus tem um propósito. Deus tem uma missão confiada para as tuas mãos. Basta você entender com Deus qual que é essa missão, qual que é o seu projeto de vida, vamos assim dizer. E se você encontrar esse projeto de vida que Deus tem para a sua vida, Deus será contigo. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, irá à tua frente dando a vitória para a sua vida. Mas para isso é chave, através de oração, através de estudo, através de dedicação com Deus, descobrir no Senhor
qual é o propósito que Deus te chamou para essa vida, mas eu já tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Outro versículo que eu gosto muito de destacar na aula é 2 Samuel 8:6. Sendo fiel ao Senhor, este dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Veja que palavrinha-chave. Sendo fiel ao Senhor, sendo fiel à palavra, no coração e atitudes. Então, neste período, a nação de Israel ela saiu de um status, né, de uma condição de nação frágil para uma nação poderosa. Pessoal, lembra quando ali Josué atravessou o rio e começou o trabalho de conquistas territoriais? O marco-chave, o principal período das grandes conquistas aconteceram na mão do rei Davi. Então, nesse período, foi ali um período de maior euforia da nação de Israel, foi um tempo da esperança messiânica. Davi era um rei adorado pelo seu povo, ele era guerreiro, ele era político, poeta, cantor, escritor de salmos e o pastor de Israel. Então, esse homem era o cara. E uma coisa interessante, Jesus Cristo veio da linhagem de Davi. Tem uma passagem que diz que Jesus Cristo é filho de Davi. Então veja, este homem é um homem realmente escolhido por Deus para fazer grandes coisas. Só que o foco da aula de hoje é para falar um pouco sobre a queda de Davi, para nós aprendermos com essa queda. E a queda de Davi está ali relatado, não só a queda, mas todos os eventos que aconteceram por causa da queda. Está destacado no capítulo 11 até o capítulo 20 de 2 Samuel. E o que aconteceu? Né? O que aconteceu para nós entendermos essa queda? E assim, essa queda trouxe muita desgraça para a vida de Davi. Davi, ao invés, então, Davi, ele foi um homem levantado por Deus para ser um guerreiro. Davi foi um homem levantado por Deus para estar ali na linha de frente do combate. Então, Davi, quando ele respondia o seu propósito de vida, aquilo que Deus tinha confiado, Deus dava vitória para ele. Mas, num determinado momento, Davi se ausentou das batalhas e ele estava em sua casa, estava no terraço de sua casa. Em um determinado momento, ele viu uma mulher tomando banho e Davi fica desconcertado. Essa mulher se chamava Batseba, mulher de Urias. E Davi começa a tramar em seu coração como ele se aproximaria dessa mulher. Veja o que aconteceu aqui. Veja como nasceu o pecado na vida de Davi. Nasceu através de um sentimento no coração dele. E é isso, é dessa forma que os pecados nascem em nossas vidas. O pecado, pessoal, ele vem para arruinar, ele vem para destruir os planos de Deus em nossas vidas. E tudo isso começa no coração, e foi dessa forma que começou isso na vida de Davi. Ele sentiu prazer nessa mulher e aí ele começou a tramar como ele conquistaria essa mulher. Então Davi se aproximou de Urias, trouxe Urias para perto. Davi começa um relacionamento mais próximo, e nesse relacionamento mais próximo, Urias, ele se mostra um homem muito temente e fiel a Deus e também fiel e temente ao seu rei. Urias mostra ali uma dignidade muito grande, só que Davi já estava perdido, o pensamento pecaminoso já tinha dominado a sua vida e Davi trama a morte de Urias de um jeito muito sujo. Davi manda Urias de novo ali para o combate, para a guerra. Ele trama uma cilada e Urias acaba morrendo. E depois do luto da esposa de Urias, Batseba, Davi, né, chama Batseba para se juntar e aí, a partir daí Davi tem relações com Batseba. Pum. O problema começou na vida de Davi.
E quais foram os problemas? Davi tem um filho com essa mulher, só que Deus não se agradou disso. Deus ficou profundamente chateado com Davi. E este filho que Davi tem com Batseba falece por causa do julgamento de Deus. E não só isso aconteceu na vida de Davi. A partir daí, a sua família fica desestruturada. Davi era um homem que também praticava a poligamia, que não agradava aos olhos de Deus. Então, um dos seus filhos, Amon, que era o primeiro filho de Davi, ele violentou a sua meia-irmã Tamar. E depois Amon foi assassinado pelo meio-irmão Absalão. Veja, depois do pecado de Davi, a sua família começa a ser desestruturada. Tem incesto, tem morte, irmão com irmão se matando, irmão fazendo incesto. Depois disso, o outro filho de Davi, Absalão, ele se revolta contra o seu pai, ou seja, se revolta contra Davi. Absalão quer matar, quer destruir Davi, quer destruir o seu reinado, e num determinado momento, Absalão também morre. Então, de uma forma bem resumida aqui, por causa de um pecado, de uma prática que não agradava a Deus, Davi saiu de um cenário vitorioso, de um homem reconhecido, um homem ungido que conquistava. Eu li para vocês aquele versículo que Deus ia à frente de Davi dando vitória. Então ele saiu desse cenário de vitória e foi para um cenário de derrota, de desgraça, não só para ele, mas também para a sua família. Perdeu um filho, perdeu um filho, viu os seus outros filhos se destruírem. E é aqui que eu queria concentrar a mensagem. Eu tenho sido repetitivo nessa questão de obediência, mas hoje eu não vou falar muito sobre pecado, mas eu gostaria de deixar uma mensagem no teu coração. O pecado vem para destruir. O pecado vem para arruinar as famílias. Infelizmente, a palavra pecado é uma palavra muito dura. Muitas pessoas no dia de hoje não gostam de escutar. E eu não estou aqui para ser o apontador, ser o julgador. Não cabe a mim. Eu estou aqui nessa noite para aprender com esses erros de Davi. E aqui eu não estou só falando, pessoal, do pecado de adultério, eu não estou falando, eu estou falando de qualquer pecado, porque para Deus, pecado é pecado. Eu gostaria, e eu estou aqui nessa aula para refletir, para orar, para que o Espírito Santo ministre o meu coração, para que eu me arrependa, para que este peso não recaia sobre a minha vida, não recaia sobre a vida da minha família. E eu te convido, você nessa noite, a abrir o teu coração para receber a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo examinar o teu coração para saber se tem algo, se tem alguma mancha no teu coração, algum desejo que não agrada a Deus e que possa te levar para esse cenário de tristeza que foi o cenário que teve o rei Davi. Porque muitas pessoas conhecem o rei Davi, aquele homem que conquistou grandes coisas, mas a maior parte da sua vida foi num cenário de derrota, foi num cenário de tristeza. E aqui eu estou falando na amplitude do pecado. Luiz, aonde eu entendo o que eu estou fazendo é pecado ou não? Talvez você esteja fazendo a leitura bíblica que eu propus, né, onde nós vemos a vida de Cristo, nós vamos ler isso até a Páscoa. Passou agora já a etapa que nós lemos o Sermão do Monte, ali nós encontramos em Mateus 4, 5, 6. Se você leu, se você aprendeu, se você prestou atenção, você aprendeu, e ali você tem um resumo dos principais ensinamentos, das principais condutas que nós temos que ter que agrada a Deus. Se você por algum motivo não leu, eu encorajo a você refletir
muito aprender, ler, reler e refletir sobre o Sermão da Montanha. Ali você vai ter a base bíblica para ter uma vida, uma conduta que agrada a Deus e não cair nessa situação que o rei Davi caiu. Algumas lições que nós podemos tirar com essa queda do rei Davi, eu vou estar projetando agora na sua tela. A primeira queda, a primeira lição, na verdade, por mais forte e espiritual que seja uma pessoa, ela está sujeita a cair. Pessoal, não tem ninguém que é invencível. Todas as pessoas estão sujeitas a cair. Ponto 2. O Senhor, em sua santidade, não poderá tolerar o pecado, mesmo que este tenha sido praticado por um dos seus filhos amados. Ou seja, pessoal, muitas pessoas têm a visão errada. Não quer dizer que um filho de Deus pecou, ele não sofrerá as consequências. Sim, ele sofrerá as consequências. Deus perdoa aqueles que se arrependem após um pecado, mas essas pessoas não deixam de sofrer as consequências. Ponto 3. Por outro lado, a graça de Deus é suficiente para perdoar o pecado mais imundo de seus filhos. Então, o papo talvez esteja duro, esteja pesado, mas saiba que nós temos um Deus misericordioso para limpar, para remir, para perdoar os pecados. Item 4. O perdão de Deus não nos isenta de sofrermos algumas consequências do nosso pecado, conforme Gálatas 6, 7, que diz o seguinte: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. É aqui nós vemos de uma forma muito clara tudo aquilo que Davi semeou. Quando Davi semeou obediência, Davi semeou fidelidade, Davi semeou viver no propósito de Deus, ele colheu o quê? Colheu conquista, colheu vitórias. Mas quando Davi semeou o pecado, e no caso de Davi foi o pecado de adultério, mas vale para todos os pecados, Davi colheu derrota. Davi colheu tristeza. Davi colheu morte em sua família. Davi ficou realmente triste com tudo isso que aconteceu. Dando sequência, houve morte de uma criança que nascera de sua união adulterina. 2 de seus filhos seguiram o exemplo do pai, praticando adultério também, no caso de Amon e Absalão. Um de seus filhos, Absalão, assassinou o próprio irmão. Então, pessoal, este foi o contexto de um período difícil do rei Davi, de um período turbulento. Mas saiba que isso aconteceu na vida de Davi porque ele semeou. E no processo de semeadura, sempre, começa com uma sementinha pequenininha no coração de uma pessoa. E aí essa pessoa vai alimentando. Ela vai regando esse desejo. Esse desejo vai chegando. Esse desejo vai crescendo ao ponto de da própria pessoa colher aquilo que ela plantou. E aqui o estrago está feito. Mas eu já te adianto, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda em nossas fraquezas. Deixa eu te contar um segredo aqui para você vencer as tentações. Conheça a palavra de Deus. Dê liberdade para o Espírito Santo. Se você fizer isso, se você conhecer a Bíblia e se você acreditar no Espírito Santo de Deus e deixar ele guiar a tua vida, você terá um caminho de vitória. Porque o Espírito Santo é aquele que revela a verdade, que é Jesus Cristo, descrito na Bíblia. Se você seguir esse caminho, eu vou te dizer, você viverá os melhores anos de sua vida, porque você irá colher aquilo que Deus tem para a sua vida, que é coisas
maiores do que algum dia você sonhou e imaginou. Depois desses acontecimentos, nós temos ali também um período de fome, mais algumas guerras, nós vemos um Davi cansado, mas um Davi sempre louvando a Deus, sempre glorificando o nome do Senhor. Mas eu gostaria agora de terminar a aula de hoje trazendo uma reflexão, trazendo um devocional. Nós vamos entrar no detalhe um pouco mais sobre a vida de Davi, ali em Crônicas, algumas vitórias importantes que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão. A aula de hoje é curta, porque o assunto de pecado é um assunto muito pesado, mas um assunto também importante para nós termos ali o tratar de Deus em nossas vidas, para aí sim nós colhermos aquilo que tem para nós. Talvez você esteja pensando, nossa, Luiz, eu tinha uma outra impressão de Davi, eu pensei que Davi era um grande homem de Deus, e realmente ele foi um grande homem de Deus e continua sendo um grande homem de Deus. Não dá para apagar o que Davi fez. E porque ele foi, é e ainda será considerado um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele era um homem que se arrependia. A palavra de Deus diz que Davi tinha um coração segundo Deus, é um coração que se arrependia. E nós vemos isso no Salmos 51. Salmos 51 é um salmo que Davi escreveu na forma para expressar o seu arrependimento em relação ao pecado que ele tinha cometido de adultério com Batseba. E numa passagem que eu gostaria de trazer para você no final e convidar a que você reflita e abra o coração para o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida. Olha essa passagem que linda que Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Aqui Davi estava realmente arrependido. Alguns pontos importantes. Davi estava pedindo para Deus: ei Deus, eu preciso de um coração puro. Uma pessoa só pede um coração puro para Deus quando ela entende que o seu coração está sujo por causa do pecado. Isso significa humildade perante a Deus. É este tipo de oração que Deus espera da gente. Talvez você esteja dobrando os seus joelhos e pedindo muitas coisas para Deus, mas você talvez ainda não teve a principal atitude para deixar a sua oração bonita, forte perante aos olhos de Deus. Humildade. Então quebrante teu coração. Você não precisa contar para mim ou contar para outra pessoa num primeiro momento quais são as suas fraquezas, quais são as suas dificuldades, quais são os seus pecados, mas faça isso perante ao Senhor, assim como Davi fez, porque Deus escutará a sua oração e Deus derramará uma bênção sobre a sua vida por causa disso. E ele continua: renova em mim um espírito reto. Aqui Davi está falando: o meu coração é sujo e o meu espírito ele não é reto aos seus olhos. Davi estava falando aqui: Senhor, eu preciso de ajuda, me ajude a mudar o meu caráter. É isso aqui que Davi estava pedindo. Davi continua: não me lances fora de tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi sabia que a coisa mais importante que ele tem, preste atenção nisso, não eram os impérios, não eram as cidades, não eram as batalhas que ele tinha vencido, não eram as mulheres que ele tinha conquistado, não era nada disso. O que Davi tinha de mais importante
era a presença de Deus, era o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele falou: Deus, me corrige, muda o meu coração, para que a tua presença não saia de mim. Aqui nós aprendemos algumas coisas. A humildade, o pedido de ajuda, mantém a presença de Deus em nossas vidas, mas a arrogância, a desobediência, a vaidade tira de nós a presença de Deus. Vamos aprender com o rei Davi, o homem que mais conquistou vitórias na história da humanidade. Talvez ele sabia que o mais importante era a presença de Deus na sua vida. Então você que está me assistindo nessa noite, não abra mão da presença de Deus na sua vida por causa de bobagens, por causa de coisas passageiras. Porque se você fizer isso, a presença de Deus vai embora e nada dos teus planos irão bem perante aos olhos de Deus. Não deixe o pecado entrar na tua vida, porque quando o pecado entra, a presença de Deus vai embora. Prefira a presença de Deus e viva o sobrenatural de Deus. E aqui ele fala uma coisa muito importante, porque uma pessoa busca não pecar, porque a pessoa entendeu a importância da salvação, porque o pecado não leva ninguém para o céu, pessoa. E aqui ele fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele falou: Senhor, eu quero de novo ter a alegria de ser uma pessoa salva, porque quando nós temos essa alegria latente em nosso coração sobre o que é salvação, o que significa salvação, nós viveremos uma vida santa, sem pecado, porque a coisa mais importante não é viver para alegrar a nossa vida, é viver para alegrar o Senhor, tendo a consciência, porque por causa disso nós seremos salvos. Amém? E deixa eu trazer uma coisa de muitas aulas atrás para ilustrar tudo isso. Talvez, de novo, ficou um pouco pesado a aula por causa de pecado, mas deixa eu te falar. Deus tem perdão sobre a minha vida, Deus tem perdão sobre a sua vida, Deus tem misericórdia, a misericórdia dele é abundante. Quando Deus tinha pedido para Noé construir a arca, Deus disse o seguinte: faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Isso está escrito em Gênesis 6:14. Essa palavra betume aqui, Deus falou para Noé: Noé, você vai ter que passar betume por dentro e por fora. E o betume ali servia para a água não passar entre as madeiras. E a raiz dessa palavra no hebraico significa cobrir, purificar, fazer expiação, fazer reconciliação. Que eu quero dizer isso, a analogia que eu faço, aquilo que protegeu a arca de Noé, para eles não afundarem durante aquele período que eles estavam na tempestade, naquele período que eles estavam ali no dilúvio, foi a expiação de Deus sobre a vida deles, foi a misericórdia. Aquilo que protegeu eles foi a reconciliação. E é isso que vai nos proteger na nossa caminhada com Deus: a misericórdia, a proteção, a expiação do Senhor. Isso que nós temos que entender, é a expiação do Senhor, é reconciliação. Esta é a proteção que vai nos proteger de nós não afundarmos. Tempestades virão em minha vida, na sua vida, mas esta proteção, se ela estiver bem feita, bem trabalhada, com entendimento em nossas vidas, Deus não deixará o nosso barquinho afundar, porque a palavra de Deus diz: porque o
o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E foi esse homem, Jesus Cristo de Nazaré, que nos deu o direito de nós recebermos o perdão e a misericórdia do Senhor. Ele nos deu uma nova chance de nós mudarmos o nosso caminho. Jesus Cristo, o homem que tem o poder, a capacidade de proteger as nossas vidas, aquele homem que expia os nossos pecados. E como faz isso, Luiz? Através de arrependimento, através de pedido de perdão, assim como Davi fez em Salmos 51. Eu te convido nessa noite, depois dessa aula, no seu momento de oração, converse com Deus, conte para Ele os seus pecados. Luiz, Deus é onisciente, Ele já sabe, mas Deus espera essa sua atitude. Porque se você fizer isso genuinamente, a misericórdia do Senhor cairá sobre a sua vida e grandes coisas acontecerão. E minha oração no final da aula de hoje é que o Espírito Santo de Deus comece a trazer na sua mente coisas que você está fazendo de errado, que não agrada ao Senhor. Eu sei que você, durante essa aula, quando eu estive falando sobre isso, o Espírito Santo já trouxe na sua mente algumas coisas erradas que você sabe que é errado perante os olhos do Senhor. E aqui, pessoal, de novo, o Luiz não está aqui para apontar o erro de ninguém, porque o Luiz também é cheio de erros. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a misericórdia de Deus, nós temos um Deus que nos ama, Jesus Cristo de Nazaré, que Ele está esperando este momento. Sabe, pessoal, eu vejo Jesus Cristo olhando para nós agora com uma grande expectativa de nós nos arrependermos. Eu vejo o Senhor também pronto para derramar do teu bálsamo sobre a vida de muitos, levando cura, levando prosperidade, levando vitória, restauração. Mas Ele fará isso logo após o nosso pedido de perdão, nosso pedido de arrependimento pelos caminhos errados. Eu não sei você, pessoal, mas eu não vou deixar para depois o que eu posso fazer hoje, que é me arrepender dos meus caminhos, dos meus pecados, dos meus erros, para viver o sobrenatural de Deus. Amém? Se você ficou com alguma dúvida sobre arrependimento, misericórdia, expiação, sobre essa camada que protegia a Arca de Noé, que é a mesma camada que pode te proteger nos tempos difíceis ou nos tempos de bonança, que é a expiação do Senhor, é a reconciliação de Deus, nos procure. Mas eu gostaria de terminar a aula de hoje com uma oração e principalmente pedindo para que o Espírito Santo ministre o teu coração, os teus erros, as tuas falhas, porque esse é o papel do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mostrar o caminho para todos nós. Amém? Feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, o poderoso Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, eu lhe peço, através do nome de Jesus, sonde cada coração nessa noite, ministre cada coração nessa noite, mostrando tudo aquilo que está escondido aos olhos naturais, aos olhos dos homens, tudo aquilo que está escondido no meu coração, no coração dos ouvintes, aquelas sementes, aqueles pontos pequenininhos que não agradam ao Senhor. Assim como o bolor começa pequeno e vai crescendo de uma forma rápida até dominar tudo, da mesma forma é o pecado. Nós te pedimos,
Nós queremos apagar qualquer sinal de bolor, de pecado em nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, tire do nosso coração toda ganância, toda vaidade, todo orgulho, toda promiscuidade, meu Pai. Conserte os nossos caminhos, conserte as nossas falhas, porque nós queremos viver o Teu sobrenatural. Espírito Santo, visite cada coração nessa noite, levando a revelação do pecado, levando e revelando a importância de se arrepender. Que a aula de hoje, onde nós falamos dos pecados de Davi, não seja uma aula para apontar os erros de Davi, mas seja uma aula para que o Espírito Santo aponte para cada um de nós, mostrando as nossas falhas, mas principalmente trazendo a revelação que Jesus Cristo tem misericórdia. Jesus Cristo é o advogado fiel que advoga junto ao Deus Pai para nos perdoar. Que nós tenhamos este entendimento, que nós temos um Deus que perdoa, que restaura. Em nome de Jesus, Pai. Porque eu já creio, eu já acredito, pessoal, eu acredito muito nisso, que depois do arrependimento vem a bênção do Senhor. Procure isso sobre a sua vida, você que está me escutando nessa noite. Se arrepender para colher grandes coisas do Senhor. Pai, obrigado, Pai. Que todos nessa noite possam desfrutar da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua paz, da Tua cura, da Tua restauração, meu Pai. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida. Que todos nós podemos desfrutar do perdão do Senhor, da restauração do Senhor para viver aquilo que Ele tem para nós. Deus abençoe a sua noite e até a próxima aula. Fiquem na paz do Senhor.